Galera, segurem-se porque hoje eu tenho três bombas absolutas que estão explodindo o paddock da Fórmula 1. Decisões que ninguém esperava, ataques pesados entre lendas do esporte e movimentos que podem reescrever o futuro da categoria. Se você quer saber o que realmente está rolando por trás das câmeras, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal, porque essas informações vão te deixar sem palavras. Bomba 1. A decisão mais polêmica de Drugovich. Filipe Drugovich acaba de tomar a decisão mais surpreendente da sua carreira. O campeão da Fórmula 2 de 2021, que vinha sendo apontado como um dos nomes mais preparados para assumir um assento na Fórmula 1, fechou um contrato de vários anos com a Andretti Fórmula E, válido até pelo menos 2027. É um movimento que muitos enxergam como um abandono forçado do sonho da F1, mas que pode esconder algo muito maior nos bastidores. O jogo de xadrez secreto. Por anos, Drugovich recusou convites para correr na categoria elétrica, insistindo em se manter colado ao paddock da F1 como reserva da Aston Martin. Essa postura foi estratégica. Ele acreditava que a proximidade e a paciência renderiam uma oportunidade concreta, mas a realidade foi brutal. Quando Sauber e Cadillac fecharam suas portas e apostaram em outros nomes, ficou claro que o caminho de Drugovich para o grid estava totalmente bloqueado. A reviravolta que ninguém viu vindo. O detalhe mais intrigante está justamente nesse ponto. A Andretti não quer apenas uma equipe da Fórmula E. É o nome que está travando uma das maiores guerras políticas da F1 moderna para garantir sua entrada em 2026. Ao assinar com eles, Drugovich pode não estar simplesmente desistindo do sonho. A pergunta de $1 milhão é: esse contrato na Fórmula E é apenas um desvio estratégico? Uma vitrine temporária? Ou a confirmação de que a paciência com a Aston Martin chegou ao limite? A colisão inevitável. Aqui vem o plot twist. O calendário da Fórmula E vai colidir diretamente com corridas da Fórmula 1 em 2026. Isso significa que Drugovich não conseguirá manter a dedicação total ao papel de reserva da Aston Martin, algo que ele jurava proteger a qualquer custo. Essa colisão de compromissos pode forçar uma ruptura definitiva. Será que Lawrence Stroll vai tolerar ter um piloto dividido entre categorias rivais? O brasileiro tenta manter o tom positivo, falando de disputar vitórias, sobre correr diante da torcida no E-Prix de São Paulo, sobre o crescimento da Fórmula E, mas nos bastidores fica impossível ignorar a sensação de que essa decisão carrega muito mais peso do que uma simples mudança de categoria. Trata-se de um divisor de águas na sua carreira. Bomba 2. A guerra cruel dentro da Red Bull. Helmut Marko confirmou que Isack Hadjar já tem contrato garantido para a temporada de 2026. O francês, que vem chocando o mundo com sua estreia arrasadora, já é peça fixa no futuro da Red Bull. Mas o detalhe que ninguém esperava é que o contrato não define onde ele vai correr. E isso abre um jogo perigoso, quase cruel dentro da própria família Red Bull. O meteoro francês. Hadjar, com uma temporada, já conquistou 39 pontos, está em nono no campeonato e vem mostrando uma consistência que nem o Tsunoda nem o Lawson conseguiram entregar. Resultado: o garoto virou sombra direta de nomes que até pouco tempo eram considerados intocáveis dentro da estrutura Red Bull. E enquanto Verstappen segue blindado, confirmado como o pilar absoluto da equipe principal, sobra uma única cadeira em aberto que pode ser o passaporte para a glória ou para esquecimento. A sentença de morte anunciada. Marko deixou claro que Hadjar tem vaga garantida. Não se discute mais se ele vai ficar, mas sim quem terá que ceder o lugar. Será Tsunoda, que finalmente conseguiu um respiro em Baku com seu melhor resultado da temporada? Será Lawson, que terminou à frente dele justamente naquela corrida e ainda é visto como aposta estratégica? Ou será que a bomba maior ainda está por vir, com Hadjar saltando direto para o assento mais cobiçado do grid ao lado de Verstappen? A declaração de Marko soa como sentença de morte anunciada para pelo menos um dos atuais pilotos da família Red Bull. E o cruel é que todos sabem disso. O ultimato cruel. Tsunoda recebeu um prazo, provar até novembro que merece continuar. Marko já avisou que o japonês precisa ser consistente, pontuar sempre e repetir atuações como a do Azerbaijão. Mas a dúvida que paira no ar é cruel. Será que Marko está usando essa garantia pública como ferramenta de pressão? Ao confirmar Hadjar, ele automaticamente colocou Tsunoda e Lawson numa guerra de sobrevivência,
sabendo que só um pode escapar da guilhotina. E se isso for verdade, o clima dentro da Racing Bulls tende a explodir nas próximas corridas. Bomba 3. O colapso total de Piastri. Piastri saiu de Baku com um peso enorme nas costas. O piloto que vinha sendo chamado de frio como gelo, o homem das corridas impecáveis, simplesmente desabou num momento mais crítico da temporada. O que vimos em Baku não foi apenas um erro. Foi um colapso completo de sequência, confiança e até de autoridade dentro da McLaren. A sequência de horror. Logo na largada, Piastri queimou a partida, um erro primário, digno de novato, mas a situação ficou ainda mais bizarra. O carro entrou em anti-stall, ele despencou do 9º lugar para o fundo do grid antes mesmo da primeira curva. Como se não bastasse, na 5ª curva, o Piastri travou os freios e mergulhou direto no muro. Uma cena inacreditável para quem até então tinha uma sequência de 34 corridas consecutivas marcando pontos, o terceiro maior recorde da história da Fórmula 1. A sinceridade que não salva. O mais curioso é que o próprio Piastri não se escondeu, admitiu que foi um erro estúpido. Só que a sinceridade não esconde a gravidade do problema, porque um erro desse nível em plena reta final do campeonato pode ser fatal. Estamos falando de um título que está sendo decidido ponto a ponto com o Lando Norris, e agora a diferença caiu para 25 pontos. Em outras palavras, basta um abandono a mais para virar tudo de cabeça para baixo. O teste definitivo. A pergunta agora é, será que Piastri vai reagir em Singapura? Um palco onde Norris venceu no ano passado e onde o australiano terminou apenas em terceiro? A disputa pelo título, que parecia uma maratona controlada, virou uma corrida explosiva contra o relógio. E não dá para ignorar um detalhe ainda mais assustador. O Verstappen ainda está na briga, com ritmo crescente e a experiência de quem sabe virar campeonatos improváveis. Bomba extra. O ataque brutal ao Hamilton. Lewis Hamilton está no olho do furacão mais uma vez. O GP do Azerbaijão, que deveria marcar uma grande afirmação da Ferrari, terminou em frustração e questionamentos pesados sobre o 7 vezes campeão. Mas o que ninguém esperava é que o ataque mais duro viesse de dentro do paddock, e justamente de um nome com peso na história da Fórmula 1, Ralf Schumacher. Ele virou as armas contra Hamilton, apontando o dedo e dizendo em alto e bom som que a culpa pelo fracasso em Baku foi exclusivamente dele. Hamilton deixou escapar uma classificação que tinha tudo para ser épica. Depois de liderar os treinos livres e colocar a Ferrari como favorita, ele acabou eliminado ainda no Q2. Em uma estratégia de pneus desastrosa, o britânico não poupou críticas e jogou a responsabilidade para cima da equipe de Maranello. Só que Schumacher não engoliu a desculpa. Pelo contrário, ele foi direto ao ponto, dizendo que Hamilton tem voz, poder e experiência suficientes para impor a sua decisão, mas que simplesmente não teve coragem de bater o pé. E aí entra a parte mais polêmica. Schumacher comparou o atual Hamilton da Ferrari ao Hamilton dos tempos da Mercedes. Para ele, existe um fantasma de Toto Wolff ainda rondando Hamilton. O estilo autoritário da Mercedes, onde os engenheiros e chefes ditavam as ordens e os pilotos apenas executavam, teria moldado Hamilton de tal forma que até hoje ele hesita em assumir o controle total das decisões. Uma crítica duríssima que coloca em xeque a imagem de um piloto sempre visto como líder dentro e fora das pistas. E o detalhe que mais chama a atenção é que Schumacher disse que, mesmo sem ter nunca sido campeão, ele próprio tinha a liberdade de impor o que queria na sua época. Então, como aceitar que o piloto mais vitorioso da história da Fórmula 1 se submeta passivamente a uma escolha que ele sabia estar errada? Isso levanta uma questão explosiva. Hamilton estaria perdendo a confiança em si mesmo? Ou será que dentro da Ferrari já existe um clima de pressão tão grande que nem o status de multicampeão garante a autoridade? E aí, galera? Essas 3 bombas estão explodindo o paddock da F1. Se você curtiu essas informações exclusivas e quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da Fórmula 1, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal, porque essas informações vão te deixar sem palavras. Agora me conta aí nos comentários, qual dessas bombas te chocou mais? A decisão do Drugovich, a guerra cruel na Red Bull, o colapso do Piastri ou o ataque brutal ao Hamilton? Manda a sua opinião aí embaixo que eu quero saber o que vocês estão pensando.